Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Muito bom estar aqui novamente, partilhando da palavra de Deus. E convido você já a abrir em Ageu, capítulo 2. Vamos dar continuidade, como o pastor disse, a essa exposição do livro de Ageu. Ageu, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E diz assim: No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: Quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. Para começar, eu quero fazer uma pergunta que vocês não precisam me responder, mas respondam para vocês mesmos. Como está a sua vida de intimidade com Deus? Pode fazer uma escala aí de 1 a 10 e pense como está a sua vida de intimidade com Deus hoje, não durante a semana, mas agora, o agora e hoje. Eu não estou perguntando com que frequência você vem à igreja. Eu não estou perguntando se você frequenta algum PG, se você frequenta o D23 ou o Papo Reto. Eu não estou perguntando se você pratica algum ato de bondade, algum ato religioso, as boas obras durante a semana. Todas essas coisas são importantes, são essenciais. Eu não estou perguntando quantas vezes você ora durante o dia. Não estou perguntando quantas vezes você lê a Bíblia, se você é dizimista ou não, se você conhece os HCCs que nós estamos cantando. Não é sobre isso que eu estou perguntando, embora tudo isso seja importante e essencial para as nossas vidas. O que eu estou perguntando é como está a sua vida na presença de Deus. Quando nós olhamos a igreja, e eu não vou falar aqui apenas do aspecto PIB Cubatão, mas da igreja ao todo, nós vimos muitas pessoas que estavam conosco, que passaram aqui do nosso lado, mas que, infelizmente, muitas delas não estão mais junto aqui com a gente, muitas delas se distanciaram, se esfriaram na sua busca com Deus, não sente mais a alegria de buscar a Deus. E isso é muito triste. Isso é uma realidade muito triste. A gente vê também muitas pessoas que de carteirinha têm 20, 30, 40, 50 anos aqui na igreja, mas que não têm aquela ânsia de conhecer a Deus como era no início da sua caminhada. Isso é uma realidade que nós vivemos uma vida presente, uma vida ativa na igreja, mas que muitas vezes nós estamos vazios por dentro, nós estamos desanimados, nós estamos frios. E é isso que eu quero trazer e para pensarmos nisso. É interessante porque quando nós olhamos para o nosso contexto, o agora, no Brasil, a gente vê muitas situações de crise acontecendo. A gente vê a situação de pandemia em que nós estamos passando quase 2 anos. E é interessante porque nessas situações onde nós mais deveríamos nos aproximar de Deus, onde mais deveríamos estar buscando a Deus, muitas vezes nós vemos exemplos de pessoas se afastando,
pessoas se esfriando, e cada vez mais isso se torna presente no nosso dia. E eu quero trazer essa visão, esse início, para essa leitura que nós fizemos agora. Nós vemos um povo cativo voltando, só relembrando o que a gente já tratou nos outros domingos. Nós vemos um povo cativo voltando, um povo que estava em seu cativeiro, mas que quando volta, eles voltam com alguns pensamentos e algumas ideias incorretas. Quando eles voltam, eles querem e começam a correr atrás das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E vemos eles querendo construir suas casas luxuosas, casas bonitas, casas atraentes, mas em contrapartida, nós vemos que eles abandonam a casa de Deus, vemos que ela está desamparada e caindo nas suas ruínas, lá no capítulo 1, versículo 3. Nós vemos também que eles tinham um discernimento meio confuso sobre o que Deus queria para eles. Eles acreditavam que não era o momento de construir o templo, eles acreditavam que não era a oportunidade correta, como a gente viu também aí no versículo 2 do capítulo 1. Então nós vemos um povo que não entendia e não entendeu o seu retorno como uma oportunidade que Deus deu para eles. Em relação ao seu aspecto espiritual, eles estavam estagnados, porque eles passavam por alguns obstáculos, algumas dificuldades. Como nós vimos, aquela região era uma região de pessoas pobres, de pessoas simples. E além disso, eles passavam por perseguições dos samaritanos, como já citamos anteriormente. E essa perseguição era tão grande que fazia com que o rei se sentisse pressionado e atrapalhasse e complicasse ainda mais a construção do templo. E é interessante porque nesse contexto todo Deus os chama para eles olharem o passado deles, como vemos aí no versículo 5 do capítulo 1, que diz assim: vejam aonde os seus caminhos o levavam, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário recebe-o para colocar numa bolsa furada. Então nós vemos que esse povo está passando por algumas dificuldades, tanto externas como internas, em relação à sua vida espiritual. E é nesse momento que nós vemos Deus agindo e levantando o profeta Ageu para encorajar esse povo, para animar esse povo, porque nós vemos aqui Deus falando que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus que está ali, não um Deus distante, mas um Deus presente. Então, é nesse contexto, de toda essa situação que nós vemos a atuação de Deus. E quando Ageu, ele prega para aquele povo, ele fala da mensagem de Deus para aquele povo, lá em Esdras, capítulo 5, do versículo 1 a 2, nós vemos o resultado dessa mensagem que Ageu leva, que é o resultado de um povo impactado pela palavra de Deus. Então, eles são impactados pela mensagem de Deus e começam a agir e trabalhar na casa de Deus. E aí, quando nós entramos hoje no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, que vai ser o texto cerne da nossa reflexão de hoje, nós vemos que assim que eles começaram a trabalhar, assim que eles começaram a atuar no templo de Deus, começa a surgir e a criar expectativas. Expectativas são criadas aqui. Então, ao longo do tempo, infelizmente, essas expectativas, elas são destruídas e elas são eliminadas. Por quê? Porque eles começaram a perceber e eles começaram a ver que esse templo que eles estavam construindo não tinha a vivacidade, não tinha a majestade de que o primeiro templo tinha, o templo de Salomão, que fora construído por volta de 500 anos atrás. Então aquelas pessoas, elas começavam a ficar desanimadas e tristes por causa disso.
por causa daquilo que elas estavam fazendo e daquilo que elas relembravam. Então Ageu, ele atua, Ageu, ele encoraja aquelas pessoas a continuarem firmes, a continuarem caminhando cada vez mais e não se desanimarem, porque quando uma pessoa começava a desanimar, isso se alastrava para as outras pessoas, isso começava a atingir outras pessoas. Então nós vemos um Deus presente, um Deus que fala que está no meio do seu povo, e a partir desse estar no meio do seu povo, a partir dele falar que está ali, é o que a gente vai começar a trabalhar nesse nosso encontro de hoje. Nós veremos como podemos nos relacionar com esse Deus presente, como podemos ter uma vida em que o nosso Deus está presente e como podemos viver essa presença de Deus dia após dia. Então eu já convido você aí a abrir o capítulo 1, o capítulo 2, deixa aberto aí, porque tem algumas lições interessantes para nós tirarmos aqui dessa reflexão de hoje. A primeira reflexão que podemos tirar está lá no versículo de 1 a 3. A primeira delas é: a presença de Deus nos leva a acreditar naquilo que não vemos em nossa curta visão. Essa é a primeira lição que podemos ver desses 3 primeiros versículos. A presença de Deus nos leva a acreditar naquilo que não conseguimos ver na nossa curta visão. Como o pastor Wesley ele havia dito em algumas semanas atrás, Ageu há 4 mensagens para o seu povo. E essa que a gente vai trabalhar hoje, essa que a gente vai se direcionar e desdobrar um pouco, está relacionado à segunda mensagem de Deus para o seu povo. E qual é o contexto dessa mensagem? O povo precisa trabalhar. O povo precisa se lançar à obra e fazer o seu tempo. Então, quando o povo entende essa mensagem, a gente precisa entender também que muitas pessoas, quando voltaram do cativeiro, muitas tinham uma idade mais avançada, eram pessoas mais idosas, e outras eram pessoas mais novas, jovens, mas não tão experientes. E a gente vê que por essas pessoas serem mais velhas, há influência delas na vida dos mais novos. Então a gente vê que aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir, muitos de ver o templo, o primeiro templo, quando eles viram aquela construção sendo feita, aquele projeto sendo criado, muitos deles se entristeceram, muitos deles se desanimaram, muitos deles se esfriaram vendo aquilo, vendo a construção daquele templo. E isso se expandiu para outras pessoas. Esse desânimo, essa tristeza se espalhou para outras pessoas. Quando a gente pega o livro de Esdras novamente, a gente vê que nesse contexto, meio que teve uma mistura de emoções ali. Tanto as pessoas mais velhas, elas demonstraram um sentimento de tristeza, como as pessoas mais novas que demonstraram um sentimento de alegria. Porque naquela época não tinha câmera, naquela época não tinha celular, não tinha registro, eles não sabiam como era o templo de Salomão, o majestoso e o grande templo de Salomão. Então eles vendo a construção daquele templo, eles se alegraram, eles cantaram, mas em paralelo a isso, os mais velhos estavam frios e estavam chateados por causa daquilo. Então a gente vê que lá em Jerusalém houve essa junção de sentimentos ali presentes. Então esse é um ponto bem interessante para a gente pensar aqui, porque a nostalgia dos mais velhos, das pessoas mais idosas, foi um fator de desânimo para os mais novos. O primeiro templo, ele foi criado e administrado pelo Estado. E esse segundo templo está sendo construído por lavradores pobres, pessoas financeiramente humildes. O primeiro templo, a gente vê que ele foi construído e criado em um local fortificado, com muros. E esse segundo templo, a gente vê que ele está sendo construído em um lugar que não tem muros e que eles estão em volta de inimigos. O primeiro templo, a gente vê que ele é cercado tanto externamente como internamente por ouro.
é banhado de ouro. E é por isso que muitos deles se desanimaram. Essas pessoas, os mais velhos principalmente, estavam presos na magnitude física do templo. Eles estavam presos na riqueza material daquele templo. A glória do templo não está na beleza das paredes, a glória do templo não está no valor da ornamentação, não está no valor dos materiais presentes, mas a glória do templo está naquele que habita nele. A gente vê que quem habita nele é o Senhor Deus. É o Senhor Deus que, habitando o templo, transforma aquele local em um local majestoso, em um local santo, em um local grandioso para aquelas pessoas. Então, nós vemos que essa questão do templo físico pode ser entendido como um templo espiritual. Então, convido vocês a abrir lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Temos aqui uma mensagem direcionada para a igreja de Esmirna, em que diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Novamente, um outro trecho, nós vemos lá no capítulo 3, do versículo 17, Deus direcionando para a igreja de Laodiceia. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. A gente vê que Deus, Ele não olha igual à visão do homem. E isso é um ponto muito interessante que precisamos ter em nossa mente. A glória é vista na própria presença de Deus no lugar. É Deus que enche o seu templo com a sua glória. Quantas vezes nós já nos pegamos pensando e refletindo e muitas vezes murmurando sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Coisas de que por que nós chegamos até aqui, por que acontecem certas coisas na nossa vida. Nem sempre conseguimos enxergar o quadro completo do que Deus Ele propõe e prepara para nós. E esses detalhes, e não saber esses detalhes, muitas vezes nos deixa ansiosos, muitas vezes nos deixa preocupados, muitas vezes nos deixa até desanimados. Quando nos deparamos com uma situação e perguntamos, o que eu faço? Como que eu ajo em relação a isso? O povo começou a ficar desanimado porque eles não tinham o entendimento do propósito de Deus para aquele templo, nada formoso e nada majestoso que eles estavam construindo. E a gente vai ver mais para frente, nas próximas pregações, o quão maravilhoso e o quão incrível Deus estava preparando para eles por meio daquele templo. E eles estavam olhando aqui e o agora. E isso é uma lição muito interessante, porque ela nos ensina que precisamos confiar em Deus. Precisamos ter um entendimento que não é apenas quando o salário está em dia, não é apenas quando o Senhor está provendo o nosso alimento, não é apenas quando o nosso trabalho está rendendo aquilo que a gente espera, não é quando a gente está bem em relação às notas e tudo mais na faculdade, mas é também quando a gente olha para a nossa situação e pensa que está tudo por um fio e não tem mais nada o que fazer. É quando a gente pensa que, olhando para os lados, o único sentimento que surge é solidão, é tristeza, é angústia, é o desânimo. Precisamos confiar em Deus, precisamos entender que é o propósito de Deus muitas vezes passarmos por certas lutas. E é isso que Ageu entende aqui, e é isso que Ageu, ele leva em frente. Mesmo o povo estando desanimado, ele confia e leva a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mesmo o povo estando esfriando no seu convívio, ele leva a mensagem da palavra de Deus. Ele não se permite
se deixar, se contagiar por aquilo que estava assolando aquelas pessoas, mas ele continua firme e leva a palavra de Deus. Mesmo em meio a todos os obstáculos, ele continua firme e trazendo a mensagem para o povo de Deus, para continuar lutando e continuar trabalhando no seu tempo. Ageu, mesmo meio desânimo, leva a palavra de encorajamento para o seu povo. Um encorajamento que nos serve como lição também. E nos leva para essa nossa segunda lição, que é: a presença de Deus nos encoraja a continuar lutando e prosseguindo pela missão. Olha aí no versículo 4, a primeira palavra que ele diz aí é coragem. É a palavra coragem. Algumas versões acredito que seja forte. Essa é a primeira ordem que o Senhor dá por meio do seu profeta Ageu. Você só pode dizer seja forte, coragem, caso tenha alguém, a outra pessoa esteja fraca, esteja passando por alguma dificuldade, esteja passando por algum problema e que ela olhe e fala: isso é muito maior do que as minhas forças, isso é muito maior do que eu consigo. E é por isso que nós vemos que ele encorajando a primeira mensagem de Deus: seja forte, coragem. Nós não vamos falar isso para quem é forte, para quem tem coragem, mas nós vemos que ele se direciona para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam fracas, aquelas pessoas estavam desanimadas. E nós vemos que o profeta, ele diz essas palavras porque é exatamente para puxar um fio sobre a construção do primeiro templo. Foram exatamente essas palavras que Davi disse para Salomão lá na construção do primeiro templo. E a diferença que a gente pode fazer aqui é que na primeira vez foi Davi falando para o seu filho Salomão, e aqui é Deus falando para o seu próprio povo. Então, estamos passando por uma pandemia. Estamos por quase 2 anos passando por essas dificuldades, muitas lutas, muitos aprendizados, muito choro, muitos risos, mas até momentos que dá até vontade de jogar tudo para o alto e falar que não quer mais seguir com isso, de não querer mais fazer isso. E eu até evito muito parei de ver televisão ultimamente, mas quando a gente para assistir durante a semana, a gente vê o quanto isso nos afeta. Eu mesmo me afetava de forma muito negativa, porque ou estava passando coisa de assalto, algum caso de assassinato, ou era alguma situação relacionada à crise política, coisas políticas, ou até mesmo sobre o Covid. E isso nos afeta, isso nos deixa desanimado, isso nos entristece. Só que a gente precisa relembrar, que a gente precisa ter coragem para continuar. A gente vê lá em Josué, o capítulo 1, quando Deus ele diz para Josué que ele só vai ter a missão de substituir Moisés, e ele diz: seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você aonde você andar. E o versículo 4, ele continua trazendo e complementando essa questão de coragem, em que ele diz: porque eu estou com vocês. A presença de Deus, e só a presença de Deus, pode nos capacitar a seguir em frente e caminhar. Só a presença de Deus cura as nossas mágoas e as nossas decepções passadas. Só a presença de Deus nos ajuda a continuar lutando contra os obstáculos que estão no hoje e no agora. E só a presença de Deus nos prepara e nos ajuda para as lutas que virão, para os desafios que virão, para toda a diversidade que a gente ainda vai enfrentar nessa vida. Então, se você não tiver ciência, a consciência da presença de Deus, não vamos aguentar. Muitas vezes a gente vai cair constantemente nesse desânimo e nessas decepções. E tem um salmo muito bonito, muito interessante, que é o Salmo 23, que é conhecido o Salmo 23, que diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. É a presença de Deus,
é a consciência da presença de Deus nas nossas vidas. E ele continua falando também, ele trata de uma tal de aliança imutável. Que aliança é essa? Lá no versículo 5, a aliança imutável. É a aliança que Deus fez quando o tabernáculo foi construído. A presença de Deus estava ali naquele local e essa aliança não foi quebrada. Agora o templo está sendo construído, a presença do Senhor está ali, a presença do Senhor continua ali, e é isso que Deus relembra para aquelas pessoas. Ele tenta trazer a memória para aquelas pessoas. Se a gente tirar a presença de Deus de um culto, esse local, esse momento não vai passar de um evento social. Então, a gente precisa ter em mente que o que distingue, o que diferencia esses encontros de outros encontros é o fator que nós cremos que toda vez que nos reunimos em 2 ou em 3, o Senhor lá estará. E a igreja ela não pode perder essa visão. A igreja ela não pode perder essa mentalidade da presença de Deus. É uma aliança que Ele fez conosco. Ele não nos abandona. E isso é o que é mais maravilhoso quando a gente para ler aqui. Ele é um Deus fiel. Ele é fiel à sua aliança. Apesar de nós sermos muitas vezes infiéis a Ele, Ele continua fiel. E isso é uma coisa incrível, é uma coisa maravilhosa, porque quando nós pecamos, Deus, Ele disciplina, mas quando o povo se arrepende, o povo volta para Deus, Ele restaura, Ele renova e abençoa outra vez com a sua presença. E o último ponto em relação a essa questão do encorajamento é o que ele diz no final do versículo 5. Meu espírito estará entre vocês, não tenham medo. E o que está acontecendo aqui? Diante de tantas dificuldades, diante de tantas oposições, falta de recursos, porque eles eram pessoas humildes financeiramente, entraves políticos, o povo estava entrando num processo de desânimo, de esfriamento. Deus diz, vocês não precisam temer, não tenham medo. E isso é meio complicado para nós entendermos em certos momentos, porque às vezes o trabalho ele acaba sendo maior do que as forças, às vezes o investimento acaba sendo maior do que os recursos, e isso nos deixa desesperados, isso nos deixa preocupados, mas a gente vê aqui Deus falando, não tenham medo, meu espírito está entre vocês. E isso é algo incrível, porque Deus, Ele nos mostra que essa obra não é por força, não é pela habilidade que nós temos, mas é pelo seu Espírito. E é o Espírito que dá força para a igreja continuar. É o Espírito que dá força para continuarmos caminhando cada vez mais e que vai conduzir a igreja para o seu triunfo. Quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela não teme nada e ninguém, porque o Senhor está conosco e a gente continua avançando cada vez mais. E por fim a gente vê que esse acaba sendo o nosso papel como igreja. Precisamos ter em mente a necessidade de buscar Deus dia após dia. Precisamos entender que o nosso propósito aqui como igreja, o nosso propósito como cristão, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão dentro de casa. E esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Porque pode parecer difícil, pode parecer muitas vezes complicado. Você está desempregado, você está sem comer há 2 dias e falar para essa pessoa confiar. Mas precisamos ter em mente isso. O propósito de Deus é muito maior do que nós podemos enxergar com a nossa visão limitada, com a nossa visão pecaminosa, com a nossa visão caída. Mas nós temos um Deus perfeito, que quer o melhor de nós, que quer o melhor para nós e continua lutando por cada um de nós.
Que possamos entender isso, essa nossa missão, o nosso modo de viver como igreja. Possamos entender o nosso modo de viver, que não basta apenas virmos nos cultos de domingo, sendo que isso é essencial, estarmos juntos aqui presencialmente, mas que possamos entender que isso vai muito além também. Precisamos entender da necessidade de buscar a Deus. Muitas vezes esquecemos, muitas vezes nos acomodamos, estamos tanto tempo aqui na igreja, já estou garantido no céu. Mas precisamos relembrar, sempre relembrar a necessidade, a alegria, a bênção de buscar a Deus cada vez mais. Amém? Gostaria de estar orando com vocês, abaixa a cabeça. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor nos dá, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por nos revelar a Tua palavra, Senhor Deus. Te peço pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus. Que possamos entender, Senhor, a necessidade, ó Pai, de buscar o Senhor cada vez mais. De buscarmos, ó Pai, a Tua bênção, ó Pai, em nossas vidas, a Tua mão em nossas vidas, Senhor Deus. Muitas vezes estamos passando por ótimos momentos, uma ótima fase na nossa vida e negligenciamos a Tua palavra. Muitas vezes achamos que chegamos até aqui por nossas forças, por nossas habilidades, ó Pai, mas tira isso do nosso coração, Senhor Deus. Que possamos entender que tudo isso, ó Pai, como diz a Tua palavra, ó Pai, vem de Ti, Senhor Deus. Porque estamos caminhando contigo, Senhor Deus. Te peço pela vida de cada um aqui, Senhor Deus. Nos encoraja, ó Pai, cada dia mais, ó Pai, a continuar, Senhor Deus, realizando, ó Pai, nossa missão, Senhor Deus, no reino. Assim como esse povo, ó Pai, que muitas vezes tropeçou, muitas vezes teve uma visão distorcida da Tua palavra, Pai, nós também não somos diferentes, Senhor Deus. Que o Senhor possa, ó Pai, estar cuidando de cada um de nós, ó Pai, nos ajudando, Senhor Deus, que quando estivermos nessa situação, que o Senhor levante outras pessoas, ó Pai, para puxar a gente para perto e nos ajudar e nos orientar, Senhor Deus. Possamos entender, ó Pai, esse propósito de igreja, Senhor Deus, de estarmos juntos aqui presencialmente, ó Pai, um aprendendo com o outro, um caminhando com o outro, Senhor Deus. É em nome do Seu Filho amado Jesus que eu oro. Amém.